Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apóstomas, finalizando aqui a nossa maratona matemática nos trilhos para você que vai fazer o concurso do Metrofor. A prova ocorrerá amanhã, então eu trago para vocês aqui algumas dicas com essas 4 questões que a gente vai resolver, mas eu já adianto aqui uma boa sorte, uma boa prova amanhã, que caia conteúdos que você estudou aqui e que você consiga desenrolar as questões. Então fica muito atento para algumas dicas que eu utilizaria se eu fosse você na hora da prova amanhã. Então vamos primeiro resolver essa questão 1, que diz o seguinte: Naí está fazendo empadão e lasanha para vender e tem as opções de recheios: frango, camarão, carne e queijo. Quantos produtos diferentes Naí consegue fazer com um tipo de prato? Então aqui tem que ser um tipo de prato e um tipo de recheio. Você leu essa questão na hora da prova. Você acha que essa questão é uma questão fácil, difícil, dá para fazer rápido? Se você já tiver com a matemática já em dias, você vai ver que essa questão é tranquila. Então você na hora da prova já resolve ela de cara. Como ele quer um tipo de prato, e observe só, e um tipo de recheio, basta saber quantos pratos nós temos aqui, quantos recheios nós temos. O i na nossa matemática é a multiplicação. Como eu tenho 2 tipos de prato, que é o empadão e a lasanha, fica 2 que multiplica. Quantos tipos de recheio? Tenho frango, camarão, carne e queijo. Tenho 4. Então basta multiplicar essas duas quantidades que a gente vai ter o total de pratos possíveis, que no caso é 8. E se você observar aqui no item D, tem dizendo, Naí consegue fazer 8 tipos de produtos diferentes. Então o item D de dado. Então nessa questão aqui em particular, você resolveria a questão. Porém, vamos imaginar que você leu uma questão e você sabe fazer a questão, porém você sabe também que vai demorar um pouquinho, vai ter muito cálculo para fazer. Então o que é que eu faria na hora da prova? Se eu soubesse a questão, mas eu soubesse também que ela iria demorar para a gente concluir, eu circularia a questão e eu tentaria fazer todas as questões que eu consigo fazer de imediato, como essa daqui. A gente fez aqui em praticamente 1 minuto. Em menos de 1 minuto você consegue fazer essa questão. Então, questões que você consiga fazer rápido, você vai fazendo. As que você sabe fazer, mas que vai demorar um pouquinho, você circula. E as que você leu e não entendeu, você bota um quadrado. Então, você cria um código na hora da prova para poder te orientar, para você conseguir fazer o máximo de questões fáceis possíveis, fazer o máximo de questões que tem cálculos grandes também, e deixar só lá para o final, lá na hora que estiver marcando gabarito, essas questões que você não entendeu, que simboliza aqui com um quadrado. Eu uso essa técnica aqui para poder otimizar meu tempo, ganhar tempo, e tempo em concurso público é muito precioso. Então vamos aí para a nossa segunda questão. A questão 1 aqui foi item D, e vamos então aqui para a questão de número 2. O departamento administrativo de uma empresa é composto por 6 homens e 8 mulheres. Uma comissão será formada com esses funcionários para tratar de questões salariais com o patrão. Quantas comissões distintas com um homem, ó, o i de novo aqui, ó, um homem e aqui é uma multiplicação, e 2 mulheres são possíveis formar? Então eu quero formar uma comissão com um homem e também quero formar uma comissão com 2 mulheres. Eu tenho aqui no caso 6 homens e tenho 8 mulheres. Eu te pergunto, para mim escolher um homem, eu tenho quantas possibilidades para escolher um homem? Como eu tenho 6 homens, essa aqui ficou fácil. Fica 6. Aqui o i vai virar uma multiplicação. E nós precisamos encontrar esse resultado aqui. Agora vamos pensar comigo. De quantas maneiras eu consigo escolher 2 mulheres entre 8? Vamos pensar comigo. Eu tenho 8 mulheres, certo? 8 mulheres. Imagina que eu escolhi aqui primeiro a Maria e depois a Joana. Se eu tivesse escolhido primeiro a Joana e depois a Maria, isso mudaria a minha dupla? Isso mudaria a minha comissão? Não, continuaria sendo Maria e Joana, independentemente da escolha, da ordem que eu escolhi. Então, se não depende da escolha, da ordem que eu vou escolher, se vai ser primeiro Joana ou depois Maria, tanto faz, vai ser sempre a mesma comissão, então a gente utiliza aqui combinação. Então, para me escolher dentre 8, uma combinação seria combinação de 8 e eu tiro 2. Então, para mim calcular essa combinação, eu tenho que utilizar aquela fórmula da combinação, que seria 8 fatorial, que seria o total, sobre 8 menos 2, já que eu estou escolhendo de 8, eu estou escolhendo 2, 8 menos 2 daria 6 fatorial, vezes 2 fatorial. Bom, para a gente resolver essa conta, ficaria então 8 fatorial, que equivale a 8, que multiplica 7, que multiplica 6 fatorial. Eu pararia no 6 fatorial porque eu tenho 6 fatorial aqui embaixo.
sobre 6 fatorial, que multiplica 2 fatorial é 2 vezes 1, que equivale a 2. E aí você pode cancelar aqui embaixo o 6 fatorial com o 6 fatorial aqui de cima. E observe que 8 dividido por 2 dá 4. Se eu poder cancelar aqui, vai dar 4 aqui em cima. E 4 vezes 7, isso dá exatamente 28. Então, 28, existem 28 maneiras de você escolher 2 mulheres dentre 8 mulheres. Então, vai ficar assim. Para mim escolher um homem, 6 maneiras, porque tem 6 homens. Para mim escolher 2 mulheres dentre 8, 28. Então, vai ficar 6 vezes 28. Então, basta multiplicar 28 vezes 6. Outra dica importante na hora da prova. Vamos imaginar que eu tivesse um número muito grande multiplicado por outro número muito grande aqui. Quando eu multiplico as unidades, observe, 6 vezes 8 dá 48. Eu já sei que a minha resposta lá no final vai ter como unidade 8 aqui. Então, olha só nas opções. O único item que termina com 8 é o item C aqui, ó. Nesse caso aqui, claro, eu tenho um número pequeno vezes um número pequeno, eu vou claramente resolver a conta aqui. Mas vamos supor que fossem números muito grandes. Você multiplicar as unidades, a resposta lá no final vai ter como unidade essa daqui, que vai ser 8. Então, mesmo que tenha um número muito grande, eu saberia a resposta, mesmo sem calcular todo o número aqui. Mas vamos só confirmar que é realmente 168. Se você multiplicar agora 6 vezes 8 deu 48, então subiu aqui o 4. E agora 6 vezes 2 dá 12, mais 4 dá 16. O que confirma o item C de casa aqui. Vamos então aqui para a nossa questão de número 3, que envolve geometria junto com porcentagem. Considere 2 figuras geométricas planas. Uma delas é o retângulo, cujas medidas são 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. A outra é o quadrado, cujas arestas medem 3 metros. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, a área menor corresponde a quanto da área maior. E observe que vai ser em porcentagem aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar aqui o retângulo, só para vocês visualizarem o que é que a questão está falando. E diz que eu tenho aqui as medidas 4 e 3. Então aqui, ó, 4 metros, 3 metros. É importante você anotar aqui as unidades, porque às vezes ele coloca unidades diferentes, o que acaba mudando a questão. E ele também te deu uma figura que é o quadrado, cujo o lado aqui, a aresta, seria 3 metros também. Como o quadrado dos lados são iguais, então 3 metros aqui, 3 metros aqui. Vamos calcular primeiro a área do retângulo, já que ele está falando aqui de área, né? Ele está querendo saber qual é a porcentagem do outro em relação à área aqui. Então vamos lá. 4 vezes 3 seria a base vezes a altura, 4 vezes 3 isso dá 12, 12 metros quadrados, enquanto que a área do quadrado aqui vai ficar igual a 3 vezes 3, isso dá igual a 9 metros quadrados. Ok, agora para a gente encontrar a porcentagem da menor em relação à maior, observe que a menor seria a do quadrado e a maior seria a do retângulo. Então faço assim, o 12, que é a do maior, representa o meu 100%. Enquanto que a menor aqui vai representar os meus X%, porque eu quero saber qual é a porcentagem em relação ao maior. Sempre que eu faço isso, uma regra de 3, você pode multiplicar direto, assim, 12 vezes x igual a 9 vezes 100. Mas se eu posso simplificar esse número aqui de cima com o número de baixo, eu faço isso para poder reduzir os meus cálculos. Por exemplo, o 12 aqui eu posso dividir por 3, e o 9 também. Eu consigo dividir os dois números pelo mesmo número, que é o 3. Quando eu fizer isso, 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu não vou mais utilizar o 12 nem o 9, eu vou utilizar o 4 e o 3. Só que 4 vezes x, 4x, igual 3 vezes 100. Eu vou deixar assim, 3 vezes 100, porque eu já estou observando que quando eu passar o 4 dividindo, o 100 vai dar para dividir por 4. Mas, de novo, você pode multiplicar 3 vezes 100, dá 300, e depois dividir por 4. Só que eu prefiro utilizar a ideia de ganhar mais tempo possível. Ó. 3 vezes 100, passo o 4 que está multiplicando, dividindo. Eu consigo dividir 100 por 4 de uma maneira mais rápida. Então, ficaria x igual a 3 vezes... Eu sei que essa conta aqui dá 25. E aí, basta multiplicar 3 vezes 25, que seria somar 25 mais 25 mais 25, que dá 75. No caso aqui, 75%. Portanto, o item correto dessa questão é o nosso item C de casa. Vamos então ir para a nossa última questão da nossa maratona. Questão de número 4 diz o seguinte: considerando que uma esfera amarela tenha o raio medindo 10 centímetros e uma esfera azul
1 centímetro de raio, pode-se afirmar que o volume da esfera amarela é algumas vezes maior que o volume da esfera azul. Utilize o valor aqui de π igual a 3,14. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho ali acima. Então, será que o volume da amarela é 2 vezes o volume da menor? Será que o volume da amarela é 5 vezes o volume da azul, que é a menor? Bom, para você encontrar quantas vezes a maior é em relação à menor, você sempre vai poder fazer o seguinte. Você vai calcular o volume da maior primeiro, que seria o volume da amarela, e dividir pelo volume da menor. Então você faz essa divisão e você já vai ter como resultado a quantidade de vezes que a amarela vai ser em relação à azul, no caso aqui que é a menor. Então observe o seguinte, que ele te deu na questão π igual a 3,14. Mas como eu vou fazer uma divisão aqui, eu não vou utilizar esse 3,14 porque isso vai me dar muito trabalho. Então você precisa ter esse tipo de pensamento na hora da prova. Primeira coisa que você precisa saber é como é que a gente calcula o volume de uma esfera. Eu vou primeiro calcular o volume da amarela. O volume da amarela seria 4/3 de π que multiplica raio elevado a 3. Então essa aqui é a fórmula para calcular o volume de uma esfera. Na esfera amarela ele diz que o raio é 10 centímetros, então fica 4/3 de π que multiplica 10 elevado a 3. Então vai ter 4/3 de π vezes 10 elevado a 3, isso vai dar exatamente 1000. E eu vou deixar a resposta do jeito que está aqui. Vamos agora para calcular o volume da azul. De novo, a mesma fórmula, 4/3 de π, que multiplica R elevado a 3. Então vai ter 4/3 de π, que multiplica o raio, no caso aqui da azul é 1 centímetro, então vai ficar 1 elevado a 3. Então aqui vai ficar 4/3 de π vezes 1, porque 1 elevado a 3 dá 1. Agora, por que eu não vou substituir o π pela sugestão dele aqui, π igual a 3,14? Porque não faz sentido eu multiplicar esses dois números, depois multiplicar por 1000 e depois dividir por 3 aqui. Depois fazer a mesma coisa com o do azul aqui, multiplicar esses três números, dividir por 3, ficar com um número super quebrado e não vai valer a pena você fazer essa conta. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou dividir direto utilizando essa expressão aqui. Porque perceba, quando eu substituir aqui no volume da maior e pegar esse aqui que é o volume da menor e substituir aqui, eu vou conseguir cancelar o 4/3 com 4/3, o π com π. Então não vai ter uma necessidade de eu substituir os valores de π aqui. De novo, essa questão só consigo fazer isso porque eu estou calculando quantas vezes uma é em relação à outra. E aí eu faço uma divisão e na divisão eu posso cancelar as coisas. Então não faz sentido você cancelar aqui. Então, substituindo aqui o valor da maior, vai ter o seguinte, 4/3 de π, que multiplica 1000. E na menor seria 4/3 de π, que multiplica 1. E aí você consegue observar que em cima nós temos como cancelar o π com π e o 4/3 com 4/3. Então aqui vai ficar 1000 dividido por 1, essa conta vai dar exatamente 1000. Então isso quer dizer o quê? Que o volume da amarela vai ser 1000 vezes em relação ao volume da azul aqui. Então aqui tinha que ser 1000. O item correto dessa nossa última questão da nossa maratona matemática nos trilhos vai ser o item E aqui. Pessoal, se você puder trazer as provas para casa, depois que você fizer a prova amanhã do Metrofor, eu peço que você tire a foto da prova e manda lá no meu direct no Instagram, que é @potamamatemática, para que eu possa resolver essa prova e te dar um gabarito aí extra oficial. Se você gostou do vídeo, eu peço que você clique aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal. E, claro, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @potamamatemática. Eu desejo boa sorte para vocês amanhã. A gente se vê na próxima, então. Valeu!